Na última década, o mundo se deparou com uma crise humanitária vivida por centenas de milhares de refugiados que, vindos da África, da Ásia e do Oriente Médio, buscavam chegar à Europa Ocidental para pedir asilo. A maioria desses refugiados eram de países em guerra, fugindo muitas vezes de conflitos, da pobreza ou da miséria. Vulneráveis, homens, mulheres e crianças, muitas vezes vítimas de tortura, fugiam por temer pela integridade física e pela própria vida. Em 2015, no auge da crise migratória, a União Europeia decidiu redistribuir os refugiados que chegavam à Europa entre os países membros do bloco, como forma de ajudar a Grécia e a Itália, que na época estavam sobrecarregadas na recepção de imigrantes. Mas a Hungria foi um dos países que desobedeceu à determinação do bloco europeu. Liderado por um ministro ultraconservador, o país não abrigou nenhum dos 1.200 refugiados que lhe cabiam, segundo a divisão da União Europeia. Mesmo diante de milhares de pessoas em suas fronteiras que fugiam da guerra, da pobreza e que muitas vezes pretendiam atravessar o país para chegar a outros países da Europa, a Hungria blindou sua fronteira com uma barreira dupla eletrificada de arame farpado, impossibilitando a passagem dos refugiados. Desde o início da crise migratória, a Hungria tem defendido o fechamento das fronteiras da União Europeia aos imigrantes e a expulsão dos refugiados, adotando medidas para castigar e criminalizar quem ajudar imigrantes irregulares. Um discurso xenofóbico, centrado no ódio e na propagação do medo aos refugiados, o atual primeiro-ministro Viktor Orbán, que defende a homogeneidade étnica da nação húngara, afirma que os imigrantes são uma ameaça à cultura cristã e europeia do país e os relaciona à violência e ao terrorismo. Mais uma vez, a falta de empatia e a perseguição são justificadas por uma questão religiosa, o que me faz lembrar de Sodoma, que eu já falei no vídeo que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. Muitas pessoas dizem que o pecado de Sodoma é a homossexualidade, mas, de acordo com os próprios profetas bíblicos, a história de Sodoma e Gomorra, na verdade, fala sobre a falta de hospitalidade com os estrangeiros. Se refere à opressão e à relutância em compartilhar as suas riquezas com os pobres e marginalizados. Em nenhum momento a Bíblia menciona o relacionamento amoroso consentido entre dois adultos do mesmo sexo como a causa da destruição de Sodoma. Só que ao longo do tempo, homossexuais passaram a ser identificados erroneamente como sodomitas. A mesma Hungria vem criando leis discriminatórias, homofóbicas e transfóbicas, como é o caso da lei aprovada no final de 2020, que impede que casais do mesmo sexo adotem crianças. Fazem isso em nome da família tradicional e da cultura cristã. Mas se a gente voltar para o real significado de Sodoma e Gomorra, não seriam esses governos, liderados por ultraconservadores, que destilam ódio e discriminação contra os imigrantes, os verdadeiros sodomitas dos tempos atuais? Não é mais coerente que a palavra de Cristo, que disse pra gente amar ao próximo como a nós mesmos, critique a opressão e o ódio contra estrangeiros, imigrantes, refugiados, do que criticar e negar o amor parental que um casal do mesmo sexo pode dar a uma criança? Que fundamento cristão é esse que esses defensores da cultura cristã dizem seguir? Que fundamentos são esses que rejeitam e oprimem os necessitados e que negam a uma criança o direito de ser amada e de ter uma família? Não deixe de se inscrever no meu canal e me seguir no Instagram.